amigos queridos que acompanham as atividades do SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. É uma alegria estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita, que sempre nos oferece tantos recursos para a nossa vida ser melhor. Nós desejamos que no momento em que a reflexão estiver acontecendo, todos nós possamos nos sentir bem, desfrutar de paz, tranquilidade, equilíbrio, e que ao terminar a nossa reflexão, nós possamos levar conosco um estímulo para uma vida melhor, uma inspiração para uma vida mais feliz. Hoje nós teremos ensejo de reflexionar em torno da importância de nós aliarmos duas questões da nossa vida para chegarmos à concretização dos nossos propósitos. Aliarmos a fé com as boas obras. E para isso nós nos lembramos de uma passagem narrada pelo escritor Malbatã no livro Lendas do Céu e da Terra, em que ele teve ocasião de escrever uma passagem interessante, cuja simplicidade nos permite pensar na profundidade da lição que está ali. Ele vai nos dizer que um viajante tinha ido em direção ao país longínquo e, estando ali, ele desejava, em determinado momento, atravessar um lago, porque ele havia se deparado com um lago muito bonito e ele desejava chegar à outra margem. Mas para isso precisava da contribuição das pessoas da localidade. E é nesse momento, então, que ele recebe os préstimos de um barqueiro que se oferece para levá-lo à outra margem. Ele aceita, adentra a embarcação e quando ele está naquela travessia, ele observa de forma curiosa que havia nos dois remos duas inscrições que chamaram a sua atenção. Um dos remos trazia a inscrição fé e o outro trazia a inscrição boas obras. Ele fica curioso, intrigado, por que aqueles remos tinham essas inscrições? O que teria levado o barqueiro a escrevê-las nos remos? E ele perguntou para o barqueiro, mas o barqueiro, antes de oferecer uma resposta de forma verbalizada, fez um gesto que também valia por uma resposta, porque de forma silenciosa o barqueiro serviu-se de um remo. Remou com aquele único remo, mas curiosamente a embarcação não saiu do lugar. Esse era o remo que estava escrito fé. O barqueiro depositou o remo na embarcação e depois, olhando para o viajante, pegou o outro remo, o que estava escrito boas obras, e repetiu o mesmo gesto. Movimentou o remo como se estivesse, de fato, querendo fazer a embarcação chegar a algum lugar, mas aquele esforço pareceu infrutífero, porque a embarcação não saiu do lugar e era o remo que estava escrito boas obras. Depois que ele fez esse esforço, este remo esperou um pouco e, de forma paciente, serena, sincronizada, começou a utilizar os dois remos simultaneamente, como se os dois fossem imprescindíveis para se chegar ao porto ao qual eles se destinavam. Assim, foi que o viajante percebeu quando o barqueiro começava a usar, de forma sincronizada, o remo escrito fé e o remo escrito boas obras. Neste momento, a embarcação começou a se movimentar lentamente e, depois de um período considerável, chegou à margem para a qual eles se destinavam. E só nessa hora o barqueiro então explicou: para chegarmos ao porto ao qual nos destinamos, nós haveremos de usar os dois remos. Um precisa coadjuvar o esforço do outro, porque se utilizarmos apenas um, não chegaremos à concretização dos nossos propósitos, mas utilizando os dois numa parceria muito bonita, nós chegamos a obter os resultados esperados. A passagem é simples, mas é profunda e nos permite pensar na nossa vida. Todos nós temos propósitos, sonhos, metas, ideais, sonhos de ordem material, de ordem profissional, sonhos de ordem emocional, espiritual, metas pessoais que nós gostaríamos de concretizar. As nossas metas e os nossos propósitos começam primeiro no plano do nosso pensamento e do nosso sentimento, vão sendo formuladas lentamente para depois ganharem o terreno das ações práticas, da concretização dos nossos propósitos. Então nós podemos dizer que, a princípio, nós começamos a utilizar o remo da fé, da confiança, das idealizações, para depois utilizarmos também o esforço da concretização para chegarmos aos nossos propósitos.
E esse esforço é tão precioso que, se nós formos pensar na figura de Jesus, nós vamos ver que lá no passado Jesus já nos ajudava a utilizar essas duas dimensões da vida a favor de nós mesmos. Quando ele dizia para os discípulos: ajuda-te que o céu te ajudará. Busca e acharás. Pedi e obtereis. Os imperativos de Jesus parecem simples, mas são profundos, porque ele sinalizava com essa diretriz que todo aquele que procura se movimenta em direção à busca de uma resposta. Todo aquele que busca alguma coisa também se direciona para a obtenção ou encontro daquilo que está procurando. Todo aquele que se ajuda se conecta com o auxílio que vem de fora para assim chegar ao cumprimento dos seus deveres ou à renovação ou à obtenção de bons resultados. Então Jesus já nos ajudava desde o passado a utilizarmos a nosso favor esse combustível interior que nós temos chamado fé, que a princípio se mostra muitas vezes de forma diminuta, inexpressiva, mas que quanto mais vai sendo alimentado, vai se agigantando e vai nos impulsionando. Também nos ajudava a desenvolver ações mais coordenadas, melhor definidas, com propósitos mais profundos, para que nos tornássemos felizes ou bem-sucedidos. E a sua ação sempre nos orientava para essa compreensão. Assim nós vemos quando um dia aquele que seria um dos seus discípulos mais dedicados, o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, estava se dirigindo para o seu trabalho habitual. Ele era pescador, já estava muito habituado àquele trabalho de lançar redes ao mar na região de Cafarnaum, que era aquela aldeia bucólica, aldeia de pescadores, que direcionava toda a vida da coletividade em torno de um lago que eles chamavam Mar da Galileia. Então Pedro estava acostumado, como boa parte daquela população, a extrair o seu sustento e da sua família do que o mar oferecia. Mas acontece que a véspera tinha sido muito difícil para aqueles pescadores. Eles haviam trabalhado muito, feito um esforço considerável, mas o mar não tinha dado a resposta esperada. Parece que isso significava muito pouco quando nós analisamos a distância no tempo, mas se nós pensarmos que aquela era uma coletividade que dependia dos frutos da pesca para sobreviver, não obter resultados era uma questão que trazia muitas preocupações. Então, naquele dia, naquela manhã, Pedro e os pescadores se direcionaram para o trabalho, se sentindo cansados, preocupados, inquietos. Será que aquele seria um dia diferente? Será que eles obteriam bons resultados? Mas quando eles vão adentrar a embarcação para direcioná-la ao lago, ao mar da Galileia, um companheiro que estava ali, já que a pesca era sempre uma ação coletiva, pede para tomar assento, lugar na embarcação. Era um jovem que eles não sabiam exatamente quem era, porque não era ali de Cafarnaum. Ele vinha da região de Nazaré, mas era um rosto que já estava se tornando familiar, porque era visto habitualmente aos sábados nas sinagogas locais, a explanar sobre as questões de ordem divina. Sua palavra tinha sempre uma vibração de amor e de harmonia que não se confundia com a de ninguém mais. E ele falava como quem tinha autoridade, falava como quem orientava, como quem direcionava, como quem instruía, mas falava sobretudo como quem compreendia as necessidades daqueles que o ouviam. E os olhares do público começaram a se interessar por aquele jovem de beleza especial. Era Jesus. E Jesus pede a Pedro se podia ir com eles. Ele se assenta na embarcação, mas a sua fala era diferente dos outros, porque naquele dia ele falava da alegria de viver, falava da segurança, das possibilidades, das conquistas que estavam reservadas para aqueles que se dedicam. E quando Pedro vai pegar a rede para lançá-la ao mar, ele iria lançar na direção habitual para ele. Era um exercício que ele repetia tantas vezes, que ele então faz como que num gesto maquinal. Mas quando ele vai lançar as redes, ele escuta uma voz certa, com uma diretriz, uma segurança,
Era quase que um roteiro e vai dizer para ele: Pedro, lança as redes à direita. Quando ele ouve isso, ele responde: Senhor, mas eu tenho feito isso o dia todo, o tempo todo, a véspera. Não obtivemos resultado. Eu não obtive, nem os meus amigos. Não obtivemos resultado. Nessa hora é como se ele estivesse dizendo para Jesus: o mar não está para peixe, porque ele sabia como é que as coisas funcionavam ali. Acontece que Jesus vinha da parte de Deus, tinha uma noção diferente da vida, tinha um olhar que conseguia penetrar outras realidades, ele sabia o que estava reservado, quanta coisa boa estava reservada ainda para aqueles corações. Então ele sinaliza para Pedro que era preciso fazer o movimento de uma outra maneira ou numa outra direção. Então ele vai dizer: Pedro, lança à direita. Mas Pedro tem o impulso de fazer o movimento habitual. Mas quando vê a segurança de Jesus, ele diz: Senhor, temos feito isso o tempo todo, não obtivemos resultado. Mas porque tu me pedes, eu farei. E é nesse momento, então, que nós vamos ver que ele lança as redes e aguarda. Mas quando chega o momento de puxar as redes para a embarcação, ele observa algo diferente. As redes estão mais pesadas do que habitual, como se muito mais do que esperado tivesse sido colhido naquela rede. E Pedro sozinho não consegue puxar a rede para o barco, então ele chama os amigos. E aqueles braços fortes começam no esforço coletivo a puxar a rede para o barco. E quando eles se deparam com o resultado daquela pesca, tinha sido surpreendente. Tanto que depois os evangelistas vão dizer a pesca maravilhosa. Porque naquele dia o retorno do mar tinha sido tão frutífero, tantos peixes, que não apenas Pedro se serviria deles para a sobrevivência. O resultado foi compartilhado com todos os que estavam trabalhando naquela manhã. E um clima de festa e de alegria espiritual invadiu todos os corações, que começaram a participar da mesma euforia e da mesma realidade feliz de ver um objetivo concretizado. Mas quando Pedro percebe que aquele resultado somente tinha sido alcançado porque alguém deu uma diretriz certa, ele se comove. Tanto que ele se dá conta de que está diante de alguém superior. Mas superior em quê? Superior em autoridade moral, superior em amor, superior em grandeza de alma. Alguém que trazia consigo bagagens divinas que não eram convencionais. E ele então, quando se dá conta, está muito comovido, se ajoelha diante daquele coração e vai dizer: Senhor, perdoa-me por haver duvidado de ti. Eu não sou digno de ter um homem santo como o Senhor na minha embarcação. Ele estava um pouco envergonhado de ter tido a dúvida do princípio quando os resultados foram tão superiores e surpreendentes. Mas Jesus sabia que a vida também destinava para ele outras coisas, outras conquistas. Então vai dizer: Pedro, não te preocupes. Por enquanto você é pescador de peixes, mas chegará um momento que você será pescador de almas. E ali então se desenha uma amizade tão bonita entre Pedro e Jesus. E os resultados obtidos naquela manhã ficaram registrados no coração de cada um, como uma dádiva divina que os tornou mais felizes. Mas a lição ficou certamente para todos, mas também para Pedro. Às vezes nós nos movimentamos num sentido, imaginando obter resultados de uma maneira, mas não dá certo daquele jeito. O primeiro impulso nosso é desistir ou imaginar que somos incapazes ou que não temos talento, nem temos possibilidades. Mas a bondade divina vem e nos cerca com novas oportunidades. E nós vamos aprendendo a direcionar aquele potencial primeiro num outro sentido, para chegar a resultados mais felizes. Nós podemos dizer que Pedro inicialmente tinha as pretensões de alcançar um bom resultado, começava a usar o remo da fé. Mas depois, quando ele começa a se direcionar no rumo das boas ações, ele obtém os resultados esperados. Mas se não fosse a figura de Jesus ajudando-o a orientar-se,
Talvez ele tivesse acalentado o desânimo, ou apenas se movimentado num único sentido, esperando que alguém fizesse algo mais. Mas ali Jesus ensinava que nós precisamos agir utilizando esses dois recursos. Então a vida de todos nós é feita de possibilidades, mas também é feita de desafios. Para vencermos os desafios, nós precisamos ter confiança e coragem, mas, sobretudo, uma movimentação que vai se renovando a cada momento. E para alcançarmos as possibilidades, nós precisaremos ter atenção. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos superiores reflexionam sobre a fé, eles nos mostram que a fé precisa se fazer acompanhar de boas obras. O apóstolo Tiago dizia: a fé sem obras é morta. E o Evangelho nos diz: a fé precisa se fazer acompanhar de boas obras. Mas o Evangelho nos mostra mais, que é tão importante alimentarmos esses recursos íntimos de confiança na vida, de confiança no poder superior, de confiança na nossa capacidade, que a fé se manifesta numa dimensão divina, mas também numa dimensão humana. A dimensão divina é aquele instante em que nós direcionamos a nossa confiança para Deus. Nós sabemos que a nossa vida é regida por um poder superior, que é orientada pelo amor de Deus, que Deus nos abençoa nos nossos esforços, que Ele nos deseja para a felicidade, para o progresso. Mas além dessa dimensão divina, de orientar a nossa confiança para Deus, para Jesus, para os benfeitores, também existe um outro movimento, que é o de direcionarmos a nossa confiança para a certeza de que também somos capazes. É a dimensão humana da fé. Mas alguém poderia perguntar, mas somos capazes do quê? De aprender quando não sabemos, de corrigir quando nós erramos, de recomeçar quando nós paramos. Somos capazes de reconstruir, de formular projetos e ideais, de começar de novo, se isso for necessário. É por isso, então, que o Evangelho nos convida a alimentar essas virtudes divinas, as sementes divinas que se apresentam na forma de fé. Mas o Evangelho faz mais por nós, porque numa outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos Allan Kardec analisar o conceito de Jesus que nós tivemos ensejo de falar ainda há pouco. Ajuda-te que o céu te ajudará. Busca e acharás. Pedi e obtereis. O Evangelho está nos convidando a usar os dois remos da nossa vida para chegar ao porto dos objetivos concretizados. O alto nos ajudará, mas nós também precisamos nos ajudar. Nós procuramos alguma coisa, mas precisamos nos movimentar para encontrar aquilo que procuramos. Nós buscamos melhoria, precisamos nos esforçar para que essa melhoria seja possível. E o benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, numa página muito bonita chamada Petição e Resposta, ele nos diz: nós fazemos um pedido a Deus e Deus, que é a bondade suprema, nos ajudará. É o amor sem medidas que nos auxiliará. Mas entre o pedido que nós fazemos e a resposta divina tem um caminho, que é o das nossas ações. E as nossas ações precisam ser compatíveis com aquilo que nós estamos pedindo. Então nós pedimos a paz, desejamos tanto a paz. Deus nos ajudará a construí-la, edificá-la dentro de nós. Mas se no nosso dia a dia nós ficamos alimentando as atitudes de guerras, de conflitos, de confusões, de discussões, de desentendimentos, nós dificultamos o auxílio divino em nosso favor. Mas se nós procuramos entender mais o nosso próximo, compreender, cooperar, perdoar quando necessário, nós favorecemos o auxílio divino em nosso favor. Nós desejamos um novo trabalho, quando aquele que nós realizávamos já não dá mais certo, ou já não nos acolhe mais. Se nós nos esforçamos cada dia para estruturarmos novas possibilidades de trabalho, se nós valorizamos a oportunidade que a vida nos dá, nós favorecemos o auxílio do alto. Mas se nós achamos que
trabalhar é ruim, se reclamamos, se criamos a dificuldade para uma boa ação, nós começamos a pôr impedimentos à ação do alto. Então, há o nosso pedido e há a resposta divina, mas no meio do caminho precisa haver um esforço nosso. É como se nós estivéssemos como aquele viajante nos deparando com a embarcação que vai nos levar à margem que nós desejamos chegar, ao porto que nós desejamos chegar. Mas para chegar até ele, não poderemos usar um remo só. Nós precisaremos usar os 2 instrumentos para sermos bem-sucedidos. Então, o nosso propósito desse momento era pensar, todos nós temos possibilidades, Deus nos ajudará. Mas sempre que nós procurarmos, no nosso dia a dia, utilizarmos os instrumentais da fé e os instrumentos das ações construtivas, nós teremos melhores chances de obter os melhores resultados. Então a proposta de hoje é: não desista, confie, mas trabalhe. Se um dia for difícil, tente no outro. Se não dá dessa maneira, outras possibilidades existem. Se um caminho não é o melhor, outros serão, porque Deus nos ajudará a vencer. Foi isso que Jesus demonstrou a Pedro e aqueles pescadores naquela manhã. Pedro tentaria, mas da maneira que já não tinha dado certo. Então Jesus sinaliza um outro modo de agir. Vai dizer: Pedro, lança as redes ao mar. É como se Pedro perguntasse: mas de que modo, Senhor? Lança de outra maneira, lança à direita. Então não desista de lançar as redes no mar da vida, porque quem procura, encontra. Quem busca, acha. Quem pede, obtém no momento certo. Mas quem se ajuda, recolhe em si mesmo a ajuda divina. Então que Deus nos abençoe sempre. Que Ele ilumine os nossos melhores esforços, abençoe os nossos melhores ideais e dê sempre condições para que nós possamos ser cada dia melhores. Muito obrigada por sua atenção. Que Deus abençoe todos os seus caminhos e te faça sempre muito feliz. Até um outro dia, se Deus quiser.